Bem-vindo ao canal Histórias Sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em relatos arrepiantes, lendas urbanas, encontros sobrenaturais e fenômenos que desafiam a lógica. Se inscrevem no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para ajudar a crescer o canal. Vamos para o relato 1, o portal. Havia uma trilha antiga, esquecida entre os pinheiros cerrados de uma floresta no interior do sul do Brasil. Diziam que no final dela havia uma casa abandonada, daquelas que não aparecem em mapas, nem no Google Earth. Um lugar que nem mesmo os caçadores ousavam pisar. André, um jovem físico e cético convicto, ouviu falar da casa através de um artigo obscuro num fórum sobre fenômenos não explicados. Ele não acreditava em nada daquilo, fantasmas, portais, dimensões. Mas quando leu que instrumentos de campo registravam fortes anomalias magnéticas e alterações no tempo local, seu interesse científico foi despertado. Ele decidiu ir até lá sozinho. A caminhada pela trilha durou horas. Quanto mais se aproximava, mais o silêncio se tornava opressor. Nenhum som de pássaros, nem vento. Nada. A casa surgiu como uma mancha escura entre os galhos secos. Ela era maior do que esperava, feita de madeira enegrecida, janelas cobertas com tábuas e uma porta semi-aberta. Não parecia abandonada, parecia suspensa no tempo. Ao entrar, o ar era pesado, frio, como se a casa estivesse sugando o calor do seu corpo. No centro da sala principal havia um estranho círculo de metal cravado no chão, coberto por símbolos desconhecidos que brilhavam fracamente como brasa prestes a apagar. André montou seus equipamentos. Detectores começaram a apitar sem padrão. O gravador de voz deixado sozinho na sala, captou uma única frase quando ele se ausentou por 5 minutos. Você abriu. Na terceira noite algo mudou. André acordou com um zumbido grave, vibrando dentro do peito. Correu até a sala. O círculo estava ativo. Uma luz negra pulsava do centro, distorcendo o espaço ao redor. Era como se o chão estivesse derretendo em outra realidade. E então, ele viu uma figura atravessar o portal. Era ele mesmo, mas com olhos ocos, pele pálida, e um sorriso dissonante que não combinava com nenhuma emoção humana. O outro André falou sem mover os lábios. Eu vim de lá. Você também virá. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu. O portal se fechou. André ficou em silêncio absoluto por horas. Quando tentou sair da casa, a trilha havia desaparecido. A floresta ao redor agora era diferente, as árvores eram tortas, o céu púrpura, o tempo não parecia mais correr da mesma forma. Era como estar preso entre segundos que nunca terminam. Dizem que meses depois, uma equipe de resgate encontrou a casa, ou o que restava dela. No chão da sala havia um gravador. Só restava uma mensagem: o portal não leva a outro lugar. Ele leva a outra versão de você. E quanto mais vezes você olha para o abismo, mais ele se parece com você. Ninguém encontrou André, e desde então, pessoas que acampam nas redondezas relatam ver vultos no meio da floresta. Às vezes ouvem sussurros em suas próprias vozes, e às vezes, veem a si mesmos observando à distância, sorrindo. E agora vamos para o relato 2, o portal na estrada. Era quase meia-noite quando Marcos decidiu pegar um atalho pela antiga Estrada 46, um trecho rural esquecido entre vales e florestas que não apareciam mais no GPS. Ele estava atrasado para voltar de uma visita à mãe no interior, e a rodovia principal estava interditada por um acidente. Só mais 1 hora e chego em casa, pensou, ligando o farol alto para atravessar a névoa espessa que começava a cobrir o asfalto. Mas após 20 minutos na Estrada 46, ele percebeu algo estranho. Havia passado pelo mesmo posto de gasolina abandonado 2 vezes. E pelo mesmo letreiro torto. Bem-vindo a Pinhal do Sul, uma cidade que ele nunca ouviu falar e que não aparecia no mapa. Marcos desligou e ligou o GPS. Estava sem sinal. O rádio começou a chiar, e uma música antiga, com chiado de vinil, começou a tocar sozinha. Ele começou a ficar nervoso quando percebeu que a estrada não tinha fim. Nada mudava. Nenhuma bifurcação, nenhuma curva diferente. Apenas os mesmos postes, as mesmas árvores retorcidas e os mesmos ruídos metálicos ao longe. De repente, no horizonte, ele viu uma luz azulada. Forte, pulsante.
A estrada parecia se curvar em direção àquele brilho. O céu ali estava diferente, mais escuro que o resto. Um redemoinho de nuvens parecia girar ao redor do que parecia ser um portal. Ele freou bruscamente, pois no meio da estrada, a uns 100 metros, havia um carro igual ao dele, mesmo modelo, mesma cor, mesma placa. E dentro, parado ao volante, estava ele, ou algo que parecia com ele. A figura no outro carro virou lentamente a cabeça, e sorriu. Mas os olhos eram vazios, como se tivessem sido arrancados e substituídos por escuridão pura. O chão tremeu. A luz azul intensificou-se, distorcendo o ar ao redor. O portal parecia estar puxando tudo: folhas, poeira, som. Marcos tentou dar ré, e nada, o carro não respondia. O outro, ele, saiu do carro. Andava de forma mecânica, como uma marionete mal controlada. Em uma mão, uma chave. Na outra, algo parecido com carne. Marcos gritou, fechou os olhos, e quando os abriu, estava dirigindo de novo. Mas agora era dia. Estava numa estrada comum, com carros passando, ouvindo uma estação de rádio comum. Tudo parecia normal, até ele olhar pelo espelho retrovisor. Atrás dele, por apenas um segundo, a estrada 46 apareceu novamente. E sentado no banco de trás, estava ele mesmo, o outro. Olhos negros e sorrindo. Depois daquele dia, Marcos nunca mais foi o mesmo. Evitava estradas rurais, desligava o rádio à noite e mantinha espelhos cobertos. Até que desapareceu. O carro dele foi encontrado estacionado no acostamento de uma estrada desativada, sem sinais de luta, sem marcas de pneus. Apenas um cheiro metálico no ar e o rádio tocando uma música distorcida. A polícia arquivou o caso como desaparecimento inexplicável. Mas dizem que em noites de neblina, motoristas solitários às vezes veem uma bifurcação que não estava ali antes, uma estrada antiga e sem placas. E se você entrar, talvez veja alguém igual a você, te esperando. E agora vamos para o relato 3, o portal na caverna. Na Serra do Cipó, Minas Gerais, há uma região interditada para trilhas. Um deslizamento ocorrido há anos encobriu parte do terreno, mas rumores locais dizem que os bloqueios não são por segurança, e sim por precaução. Lucas, que é biólogo, e sua amiga Ana, que é geóloga, estavam pesquisando cavernas não catalogadas para um documentário independente. Na terceira noite de acampamento encontraram uma fenda no meio das pedras, uma entrada estreita quase invisível entre a vegetação. Isso não tá nos mapas, Ana murmurou, arregalando os olhos. Justamente por isso vale a pena entrar, respondeu Lucas acendendo a lanterna. A entrada era silenciosa, fria, como se engolisse o som ao redor. Ao passar pela fenda, o mundo do lado de fora pareceu desconectar. A caverna se aprofundava em um túnel íngreme, mas natural. Mais adiante, encontraram marcas no chão. Não de animais. Eram símbolos entalhados na rocha, círculos concêntricos, mãos com dedos extras, e uma frase repetida várias vezes: a pedra abre. O sangue fecha. Quando Lucas tocou uma dessas inscrições, a lanterna falhou por um segundo, e uma sombra passou rastejando pela parede. Você viu isso? Ana perguntou pálida. Acho que era reflexo da sombra. Lucas tentou convencer mais a si mesmo do que a ela. Eles seguiram mais fundo. No final do túnel, havia uma sala natural, circular. E no centro um monólito negro. Parecia feito de obsidiana, mas tinha nervuras pulsantes, como se fosse vivo. Quando Ana se aproximou, o monólito começou a emitir um som grave, quase imperceptível, como se chamasse algo. De repente, a caverna inteira vibrou, fendas se abriram no teto e no chão. Do monólito, surgiu uma rachadura que revelou um buraco com uma luz estranha, escura, mas hipnótica, como um olho aberto no vazio, um portal. Ana recuou, mas Lucas, fascinado, se aproximou. Não se aproxime. Ana gritou, mas ele já estava com a mão dentro da luz e foi puxado. Sem gritos, sem resistência, desapareceu e o portal se fechou. Sozinha, Ana gritou por ele por horas, sem resposta. Quando tentou sair, a caverna parecia mudada, os túneis estavam em lugares diferentes, os símbolos nas paredes agora eram vermelhos e pareciam escritos com carne. E então ela ouviu passos atrás dela e virou-se. Era Lucas, mas havia algo errado. O rosto dele parecia certo,
mas levemente deslocado. Os olhos estavam pretos, a pele sem brilho. Ele sorria, mas não piscava. Voltei, disse ele. Ana recuou, mas o Lucas apenas a olhava. A caverna abriu. Agora ela quer você também. Dias depois, um grupo de espeleólogos encontrou Ana caminhando sozinha pela trilha da serra, coberta de terra, com os olhos fixos no nada. Ela foi internada, não dizia nada, exceto uma única frase que repetia nos dias em que falava: a pedra abre. O sangue fecha. A coisa que voltou não era o Lucas. O corpo dele nunca foi encontrado. Desde então, moradores da região evitam a trilha próxima à fenda. Às vezes, à noite, turistas ouvem vozes vindas das pedras, vozes que imitam amigos, familiares, ou eles mesmos. Quem segue as vozes, não volta. E se volta, não é mais quem era. E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo, pessoal!